Bem, pessoal, agora a gente está voltando para o segundo bloco. Só lembrando que a partir de agora a gente vai fazer o programa em 3 blocos, cada pergunta um bloco. Isso visa facilitar quem está ouvindo nosso podcast, para ficar uma coisa mais dinâmica, mais agradável, e para a gente também alcançar mais algumas outras redes sociais que têm uma limitação de tempo. Bem, o próximo ponto da pauta que eu trago é aí também um ponto bem bem recente, né, como sempre, que é o seguinte: é o acordo entre Mercosul e União Europeia. Eu separei aqui um título de notícia mais polêmica, que é o seguinte: no acordo entre Mercosul e União Europeia, sobra para o Brasil a maçã envenenada. País usa agrotóxicos proibidos pelo bloco europeu e limites aqui são até milhares de vezes maiores do que lá. Bem, eu vou introduzir por esse assunto do agrotóxico. Esse acordo tem muito mais pontos e a gente vai desenvolvendo aí. O que vocês acharam desse acordo? Bom ou ruim? É inacreditável que do dia para surjam tantos especialistas assim. Eu fiquei assistindo alguns programas disso, prevendo o impacto em 10 anos, quantos trilhões de dólares injetados no Brasil, não sei o quê. Minha aposta. Eu lembro de uma frase do comentarista, se eu não me engano, do Sport TV, deve ter uns 10 anos isso. E ele falou assim, aspas, Tyson ou Messi? O tempo dirá. Eu estava querendo comparar quem era melhor, se o Tyson era melhor que o Messi, etc. Eu não preciso nem dizer a previsão farol ao fracasso que ele fez. E eu acho que, se tratando de acordo Mercosul e União Europeia, nós estaremos diante do maior fracasso de acordo internacional da história da economia globalizada. Não há nenhuma previsibilidade, nenhum elemento técnico, nenhum elemento que comprove efetivamente que os recursos serão injetados no Brasil, ou que as empresas terão essa facilidade de injetar recursos no Brasil, ou que o próprio Brasil vai readequar a sua política interna para prever essas empresas, ou para chamar essas empresas. E não é só porque tem um acordo formal que facilita regras pontuais de importação e exportação, redução de tarifas, etc., que eu automaticamente vou ter um crescimento na economia. Me parece que o governo aposta hoje em balas de prata. O governo e a população e a mídia em geral apostam em balas de prata. O que eu quero dizer com isso? Com a aprovação da reforma da Previdência, dizem eles, o nosso caos vai passar, daqui para frente é só vitória. Com o acordo Mercosul, eles apostam na mesma coisa. Porque não há nenhum elemento concreto, nenhum dado que aponte que as empresas vão continuar ou vão ter mais interesse no Brasil do que tinha antes. Então, eu acho que a gente é processo do caos. E vou retomar a frase do nosso querido comentarista da Sport TV, o tempo dirá. Sem dúvida. O tempo dirá. Eu, olhando por um lado um pouco mais otimista, eu acredito que é uma boa tentativa, tendo em vista o crescimento da China no mercado global, da Rússia, e na ausência de perspectiva até do Mercosul. O Mercosul ele é importante para que haja justamente isso, essa interação com os outros grandes players mundiais, para que o Mercosul possa aparecer no cenário econômico mundial. Mas, todavia, entretanto, se você não tiver uma perspectiva, não tiver uma dinâmica de trabalhar, de entender justamente o que o Rafael disse, que é de quantificar e conseguir colocar e expressar em números esses benefícios, fica difícil você defender a aplicabilidade e a certeza de que vai dar certo. Eu acho que o mais importante de tudo, além de conseguir quantificar em tudo, o Mercosul, de uma forma geral, especificamente o Brasil, ter a noção e a condição de fazer o que a China fez, o que a Coreia do Sul fez, o que o Japão fez, que é, a partir de um tratado assinado, se desenvolver e desenvolver sua indústria e utilizar o know-how trazido de fora para criar sua indústria de forma sustentável, consciente
e adaptada para o século XXI, para que a gente possa ter um polo industrial de ponta. Porque não adianta nada você fazer um acordo, ter benefício, diminuir tarifa, aumentar a exportação e continuar importando do mesmo jeito. Não adianta nada você exportar o pó de café e importar nesse café. Isso não adianta, já passou dessa fase. O Brasil ele tem que criar mecanismos que tenham desenvolvam sua indústria. E se você não utiliza um tratado dessa monta e da possibilidade de crescimento do tamanho que esse pode vir a ser, você vai perder mais uma chance das quais o Brasil já perdeu várias e muitas e muitas e muitas. Então é difícil você fazer uma previsão quando se trata do governo nacional, seja quem for o presidente. Aplicabilidade. Eu acho que o ponto aí que eles não entendem ainda é que não sou especialista e não pretendemos ser. O que eu quero é propor a discussão sobre isso. Mas acho que um dos pontos principais aqui é que nós estamos diante de uma economia global que está mudando. Nós estamos vendo isso. Justamente, isso aí. E nós estamos diante de uma economia cada vez mais, de uma sociedade cada vez mais tecnológica, cujos custos, principais custos de uma sociedade, saúde, educação, moradia, continuam a estar elevados, e você não consegue acompanhar ou equilibrar esse possível desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Então, por um lado, se ainda que você consiga trazer muitas empresas e ainda assim você não consiga equilibrar o social, não adianta estabelecer, não adianta colocar uma balança extremamente positiva se você não consegue equilibrar ou buscar qual o seu saldo negativo. Porque se fosse assim tão fácil, como eles alegam ser, os Estados Unidos não teriam nenhuma crise. No entanto, o custo de vida americano continua a subir, a desigualdade continua a subir, eventualmente ou pontualmente o desemprego continua a crescer, a depender do cenário econômico, e você tem uma crescente desigualdade de uma forma geral. Então são esses elementos totais, econômicos e sociais, que eu acho que os especialistas deveriam colocar na balança no final do dia. Porque com uma mão de obra cada vez mais especializada e com os custos gerais cada vez mais altos, o que eu faço com uma demanda de pessoas ou com um grupo de pessoas cada vez mais desempregadas ou cada vez menos capacitadas? Eu não posso simplesmente transformar o Brasil numa Índia, que relega a grande maioria da população de castas desprivilegiadas, colocam a linha, a margem da sociedade e trazem as empresas para o país a custos muito mais baixos e muito mais competitivos do que o próprio Estados Unidos, a um custo social altíssimo. É esse o modelo de Estado econômico e social que o Brasil quer? É essa balança, é essa regra do jogo que a gente tem que pensar nesse momento. Não só os benefícios dos trilhões de dólares em 10, 15 anos, mas o custo social, isso eu estou preparado para, no final do dia, reverter ou, de alguma forma, tentar equilibrar a regulação econômica e social. Justamente, eu concordo com o Rafael. É difícil você quantificar e ver uma perspectiva de melhora se você não tem um plano que preveja o benefício, o custo social, o implemento desse acordo na economia de uma forma razoável e futura, que gere, como eu já disse, o know-how, o conhecimento dos brasileiros, que apliquem aqui, que a gente consiga vender para fora os produtos que venham, ou as indústrias que venham de fora. Com relação ao custo social, não só nos Estados Unidos, na Europa, tirando a Alemanha, na União Europeia, com exceção basicamente da Alemanha e de alguns outros países, a desigualdade está aumentando assustadoramente. Você vai na França, a quantidade de mendigos e de gente morando na rua, e os próprios coletes amarelos, isso é um indício do aumento da desigualdade. E da situação que as pessoas não estão suportando aquilo. Não digo que seja correto ou não o Estado social que a França aplica, mas acho que é uma questão. A gente está vivendo num momento assim meio de
uma encruzilhada de saber o que a gente quer. A gente quer bancar todos os serviços sociais, todos os direitos trazidos pela Constituição. Então a gente vai ter que fazer uma escolha. Se é isso que a gente quer, a gente tem que escolher fazer isso. E no Brasil, na atual conjuntura, agora mudando um pouco até bastante de assunto, no Brasil, na atual conjuntura, para você quitar e bancar todos os custos sociais, você, infelizmente, a primeira forma de se fazer isso é aumentar a carga tributária. E se você... E aí é que tá. As pessoas querem que aumente a carga tributária? Já foi perguntado? As pessoas não querem, mas e se você tiver um serviço de qualidade, você aceita? Suécia É complicado. Justamente. Justamente, os países nórdicos a carga tributária é altíssima, é muito mais alta, e eles não se incomodam de pagar. Mas eles já passaram por isso. Deixa eu só trazer aqui algumas informações. De acordo com o ministro, o secretário de Comércio Exterior, do Ministério da Economia, ele diz o seguinte: a União Europeia vai zerar as tarifas para 100% das exportações industriais do Mercosul, enquanto o Mercosul vai zerar suas tarifas para 72,1% dos produtos industriais europeus nos primeiros 10 anos da acordo. O governo brasileiro estima que em 2 anos, somente depois de 2 anos, que deve ter a homologação desse acordo. Eles estimam que só a parte jurídica, análise jurídica, para saber se está tudo de acordo, para ter o ok, vai demorar pelo menos 1 ano. Então, isso é algo que eu acho que discordando um pouquinho de vocês, não é nem discordando, só acrescentando, eu acho, e tendo um lado positivo, tendendo a ver um lado positivo, eu acho que a gente, como tem um prazo aí de 2 anos ainda para homologar essas coisas todas, considerando que a França também já se manifestou que não está muito a favor desse acordo, então ainda tem aí um longo caminhar. Mas essa opinião da França, ela é uma forma de pressionar o Brasil com outra coisa que eles querem também, né? Que é a diminuição do desmatamento. Sem dúvida. Isso não, mas é o velho poder, né? Agora é briga de cachorro grande. Eu só queria fazer uma observação antes de você complementar, Rafa. Eu não estou vendo os outros países, porque a gente está falando do Mercosul. Eu só estou vendo o Brasil. Onde estão os outros países? Eu não vi. Vocês chegaram a acompanhar algum outro país do Mercosul se manifestando? Cara, eu vi o Macri. Sim. Eu vi o Macri se vangloriando, inclusive com... Ele vai usar isso na campanha, né? Se não me engano, tem eleição presidencial na Argentina esse ano. Então ele vai usar esse acordo na campanha. Quando a gente fala de economia Mercosul, de que países nós estamos falando? Na minha cabeça só vem 3. Brasil, Argentina e Chile. Acabou. Mas o Chile nem é do Mercosul, Rafa. O Chile já tem... Não, quando a gente fala de economia... Economia da América do Sul, tá. O Chile já tem o acordo dele com a União Europeia. Sim. Mercosul é Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Os demais países que compõem o Mercosul somente têm interesse Brasil e Argentina. Porque, economicamente falando, os demais países, segundo penso, não têm força ou não tem produto suficiente para fazer desse acordo sua campanha política. Não, sem dúvida que não. O que a gente tem que analisar quando o Ali faz essa pergunta é exatamente isso. A quem interessa? Sem dúvidas, o Macri, a reeleição, o Bolsonaro, a mesma coisa. E, além disso, esse acordo chega no Brasil com status de tratado internacional, que precisa de aprovação do Congresso. Então, você ainda vai ter uma barganha ou uma briga muito maior dentro de um Congresso que definitivamente não tem unanimidade. Eu nunca vi um Congresso cuja oposição seja uma minoria ínfima, que não tem força absolutamente nenhuma para barrar nenhum projeto do governo, e que ainda assim o governo não consiga obter uma unanimidade em relação aos projetos. Daí agora, o que a gente viu, a classe dos policiais e dos militares pressionando o próprio governo acerca da Previdência, daí a incapacidade do governo de não conseguir colocar os próprios estados na reforma da Previdência,
e no final do dia as coisas vão degringolando. Então, o que era fácil em termos de governabilidade e economia se transforma no Brasil numa das maiores celemas que nós já vimos num governo de direita. Só um outro ponto retomando, antes que eventualmente eu tome pancada por ter falado, quando eu falei da preocupação social, eu não me referi apenas a um custo que o Estado deveria bancar em relação a alguns direitos sociais. O que eu me referi é o custo muito maior de não bancar esses direitos. Sim. Eu entendi. Quando o governo faz a... Não, é só para o nosso ouvinte, porque quando o governo, por exemplo, faz a campanha em relação ao fumante, ele não está se preocupando com a saúde do fumante. Ele não quer que esse indivíduo caia no SUS, porque o custo do tratamento do câncer é muito maior. Então, a prevenção do tratamento, a prevenção ao câncer é um custo muito mais barato e razoável do que o tratamento do câncer. A mesma coisa em relação à lei seca. Por que existe a lei seca? Além do custo arrecadatório, com as multas, eu evito que os indivíduos se envolvam em acidentes automobilísticos. Então, eu reduzo o meu custo final. O que eu quero dizer com essa regulação social é justamente isso. Se hoje você não toma conta e a crescente desigualdade gera ainda mais desemprego e miserabilidade, o Estado vai continuar pagando uma conta altíssima por não cumprir os seus direitos sociais. Bem, pessoal, vamos aqui encerrar o segundo bloco do programa e já voltamos com o terceiro bloco.